Graça e paz, queridos, amados do Senhor. Mais um dia vamos dar continuidade nestas leituras da Palavra Santa do nosso Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me ouvindo, mas independente do horário, saiba que Deus está contigo, estar comigo a todos os momentos da nossa vida, porque é promessa de Deus. Ele diz que eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. E eu creio em tudo que a palavra diz ao nosso respeito, e eu sei que Deus tem bons pensamentos sobre nós. Por isso, descansemos, entreguemos a nossa vida, o nosso viver nas mãos desse Deus que tudo pode, Deus de amor, Deus de bondade. E quero, Pai, começar aqui consagrando este momento ao Senhor, este terceiro capítulo da carta de Romanos, que hoje eu me prontifico aqui para compartilhar com estes ouvintes amados do Senhor do canal Coração Ensinável. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando. Louva a Deus pela sua vida e que você continue aqui, para ouvir toda essa escritura linda, que cheia de esperança para a nossa vida. E amados, hoje o capítulo será o 3 da Cartas aos Romanos, onde a leitura vai estar nos dizendo sobre privilégio e responsabilidade dos judeus. Amém? Convido você a ouvir as leituras anteriores para compreenderes os capítulos seguintes. Amém? E diz então no versículo 1 do capítulo 3, privilégio e responsabilidade dos judeus. Então, qual é a superioridade do judeu? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita. Sobre todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Antes, fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura. Para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar. De jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então, por que sou julgado como pecador? Por que não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. Versículo 9. Todos são pecadores. E então, nós, judeus, somos, por acaso, superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus
como os gregos, como diz a Escritura. Como diz a Escritura, que não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças, em seus lábios há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhece o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus, porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Olha que interessante, vou ler de novo. Pois a função da lei é dar consciência do pecado. Versículo 21. A justiça pela fé. Agora, porém, independente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Deus o destinou a ser vítima, que mediante o seu próprio sangue nos concede o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim, Deus manifestou a sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus, mas no tempo presente, Ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Versículo 27. Só a fé nos torna justos. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, Ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé, anulamos a lei?
De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aqui, meus queridos, eu concluo a leitura do capítulo 3 da Cartas aos Romanos para a glória de Deus. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, meditar e aprender o que esta palavra tem a nos ensinar. Amém? Meditando aqui neste capítulo 3, podemos observar que Paulo, ele nos revela aqui do versículo 1 ao 8, que judeus e pagãos, ambos estão sob o domínio do pecado, não é verdade? Mas que apesar disso, os judeus, eles são privilegiados em relação aos pagãos, pois eles são portadores, eles são guardiãos da revelação do Deus verdadeiro. Então, eles participam da aliança com ele. E Paulo nos diz que a infidelidade deles revela mais ainda a fidelidade de Deus, conforme foi lido lá desde o versículo 1 ao 4. Então, contudo, Paulo nos revela aqui que os judeus, eles são responsáveis pelos próprios pecados e Deus, portanto, tem direito de julgá-los, conforme foi mencionado nos versículos de 5 ao 8. E meditando nos versículos de 9 a 20, quando Paulo diz, todos são pecadores, Paulo nos mostra que através dessa leitura, que apesar de privilegiados, os judeus, eles não podem orgulhar-se em relação aos pagãos. Eles não podem se sentirem superiores aos pagãos, né? Paulo diz isso, que apesar de privilegiados, os judeus não podem orgulhar-se em relação aos pagãos. E por quê? Porque segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, Paulo nos adverte que todos os homens são pecadores, conforme eu li lá nos versículos de 9 a 19. Então, amados ouvintes, Paulo, ele afirma que a observância da lei não torna ninguém justo. Ou seja, o que ele quer dizer a observância da lei? Aqueles que tentam cumprir, obedecer a lei de Moisés. Paulo está advertindo que a observância da lei não torna ninguém justo, porque a função da lei é apenas tornar o homem consciente do seu próprio pecado. A lei, ela vem para apontar, para mostrar o pecado de todo homem. Então, por isso que Paulo afirma que a observância da lei não torna ninguém justo, né? Porque a função da lei é apenas mostrar o homem o seu próprio pecado, né? Mas Paulo afirma que, de fato, as leis aparecem quando há exageros ou desvios. Então, elas servem para apresentar uma norma a ser observada, né? Mas não dão nenhuma força nova para se superar a origem dos exageros e desvios, conforme foi lido no versículo 20, quando Paulo menciona na carta, porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei,
pois a função da lei é dar consciência do pecado. Ou seja, a lei ela foi dada por Deus para Moisés, para que ele pudesse pôr ordem, né? Para que pudesse haver uma organização e não exageros, porque todo homem é mau. Mas o que os judeus, né, dava mais peso à lei de Moisés, mas na verdade eles passavam por cima da vontade de Deus. Então, Paulo está nos ensinando isso, né, que as leis elas aparecem quando há exageros ou desvios. Elas apresentam uma norma a ser observado, mas não dão nenhuma força nova para se superar a origem desses exageros e desvios. Amém? E ainda, amados, do versículo 21 ao 26, Paulo falou a respeito da justiça pela fé. Amém? O que ele está nos ensinando aqui através desta leitura, nós meditamos então que a força nova para superar a origem dos exageros e desvios é o projeto de Deus, testemunhado ali pelo Antigo Testamento, que existia ali através da lei e profetas, e realizado em Jesus Cristo. Amém? Então, pela sua misericórdia, pela fidelidade de Jesus, Deus liberta do pecado a todos os homens. E Paulo nos diz que isso é dom gratuito, é anistia geral para que para se concretizar na vida dos homens, espera apenas a resposta da fé. Então, Paulo, ele diz que é pela misericórdia, é pela fidelidade do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, que Deus liberta do pecado a todos os homens. E isso é um dom gratuito, é um presente de Deus para todos nós que cremos. E Paulo diz que para ser concretizada, né, essa verdade na vida dos homens, Deus, ele só espera uma coisa de nós, que é a fé, que é acreditar no sacrifício da cruz, é acreditar na atividade e ação de Jesus Cristo. Só isso que Deus espera de nós, é a fé, respondendo com a nossa fé. Amém? E do versículo 27 ao 31, para fechar este capítulo, nós lemos, né, que só a fé nos torna justo. O que Paulo está dizendo com isso? Né, que só a fé nos torna justo. Paulo aqui nega a autossuficiência do homem, que o homem é capaz de cumprir, por exemplo, as leis, que o homem é capaz de salvar-se pelo seu próprio esforço, pela força do seu braço. Paulo nega a autossuficiência do homem, que tem a pretensão de salvar a si próprio. A salvação, Paulo nos ensina que é dom de Deus, realizado por Jesus e não fruto do esforço do ser humano de forma nenhuma. Isso é tão importante, amado, é tão necessário nós termos essa consciência de salvação. Assim como Paulo, nós também precisamos negar a nossa autossuficiência, né? Achando que de forma pretensiosa que nós podemos salvar a nós mesmos, né? Paulo, ele nos ensina que a salvação é dom de Deus, realizado por Jesus, e não fruto do esforço humano.
Paulo ainda diz que a lei agora se revela em sua verdadeira função. E qual que é a função da lei? Paulo explica que a função da lei é mostrar que todos são pecadores, que todos necessitam da salvação gratuita, que só se realiza através da fé em Jesus. Amém? Então, amados, esta é a leitura, é a reflexão deste capítulo 3 para nossa reflexão do dia. Que com isso nós venhamos ter um coração ensinável, aberto, né? Que o nosso coração venha ser uma terra fértil para receber do Senhor esta revelação e principalmente esse dom gratuito de Deus, que a nossa salvação só é possível através da fé que nós colocamos na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Pai amado, aqui, meu Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego este momento de leitura, eu entrego a vida de cada um que estão aqui, Senhor, compartilhando, ouvindo, meditando esta Santa Escritura. Pai, eu não os conheço, mas o Senhor conhece cada um deles, conhece o endereço, conhece a necessidade, o Senhor os chama pelo nome. Por isso, Pai, eu te louvo e eu intercedo em favor da vida de cada um deles. Entra, Pai, encha nossas vidas com a Tua presença e nos ensina, Pai, nos conduza no caminho da luz e da verdade. Assim eu te louvo, Pai, te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.